Sejam todos bem-vindos ao podcast Regulação e Inovação. E hoje estamos com um convidado especial, o farmacêutico Henrique Manzano, servidor da Anvisa. Henrique, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Natália, eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast, poder dialogar aí sobre a importância, da regulação para o desenvolvimento das indústrias farmacêuticas. Excelente. Até para as pessoas entenderem um pouco, toda a sua trajetória, compartilhe um pouquinho sobre como iniciou a sua carreira, como foi a sua entrada como servidor. Sim, ótima oportunidade. Eu iniciei a carreira em vigilância sanitária, os primeiros contatos que eu tive com vigilância sanitária foi ainda na faculdade, quando eu fui fazer um estágio, na vigilância sanitária no município de Goiás, Anápolis. E aí, a partir daquele estágio, eu percebi que eu tinha muito interesse pela atividade de vigilância sanitária e comecei a focar os meus estudos, focar a minha linha de crescimento profissional para essa área de vigilância sanitária. E aí, assim que eu me formei, passado alguns anos, teve um concurso da Anvisa e eu tive a grata oportunidade de ter sido aprovado para esse concurso. E aí, desde 2014, eu atuo numa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a minha atuação aqui na Anvisa tem passado aí pelas áreas de registro de produtos, pós-registro de produtos, e agora atualmente em uma área que é uma área muito estratégica para a Anvisa, que é da parte de melhoria da qualidade regulatória, que mais à frente eu explico melhor o que se trata essa melhoria da qualidade regulatória. Excelente, muito interessante. E aí eu acabei não explicando para as pessoas no começo, e deixa eu explicar. Esse podcast está sendo feito desde a Noruega, e o nosso colega farmacêutico Henrique, ele está no Brasil, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para quem for assistir de outros países, ela é a Anvisa do Brasil. E aí, Henrique, considerando toda a sua experiência, toda a sua trajetória, o que você considera assim, que você poderia destacar o papel do farmacêutico no Brasil e fazer o paralelo com a saúde pública brasileira? Olha, o farmacêutico ele tem um papel fundamental na saúde pública brasileira, porque hoje, no contexto brasileiro, considerando aí que o podcast será assistido por pessoas de outros países, eu acho que é interessante a gente contar que o Brasil, por ser um país continental, tem milhares de municípios, vários estados, então o farmacêutico ele está presente nos menores municípios brasileiros, tem lá uma drogaria, então é um profissional de saúde muito acessível, Então é muito fácil para a população ter contato com o profissional farmacêutico. E quando a gente pensa em termos de saúde pública, que é o campo de atuação da vigilância sanitária, o farmacêutico tem um destaque muito grande, porque ele participa de diversas frentes, tanto da parte de fiscalização de produtos, lá na indústria farmacêutica, no desenvolvimento de medicamentos, e aqui na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tratando aí da avaliação de dossiês de registro de produto, participando de inspeções de indústrias farmacêuticas. Então, o farmacêutico tem uma formação que o permite, ter essa versatilidade, essa capacidade, de estar em diversos cenários dentro do contexto do cuidado da saúde da população. Então vou aproveitar que você acabou de falar do farmacêutico e explicar também uma questão que não são todos os países que têm a mesma formação do farmacêutico. Quem fez as turmas antigas do farmacêutico industrial ou farmacêutico de análises clínicas, ou seja, essa versatilidade do papel do farmacêutico. Alguns países você tem licença apenas para atuar dentro da drogaria ou de uma farmácia. E então, não sei se o Henrique gostaria também de compartilhar essa informação. Hoje, no Brasil, a formação do farmacêutico ela completa e ele atua desde a drogaria, como ele comentou, ou popularmente falado de farmácia de manipulação, mas também na indústria. Então, inclusive depois, se você também pode comentar,
a importância que a Anvisa vê no farmacêutico na hora de até conversar com as indústrias farmacêuticas, que vocês, né, seguem muito isso. Sim, interessante esse ponto de vista, né, porque de fato a formação do farmacêutico hoje é o que a gente chama de formação grade generalista. Né? Nas grades anteriores de graduação do farmacêutico tinha lá pontos específicos de especialização. Então o farmacêutico se formava no núcleo básico de matérias ali, e depois ele se especializava, né, seja em análises clínicas, seja em indústria farmacêutica. Mais recentemente mudou essa forma de ensino, né, e agora é generalista. Então aí surge uma outra questão, né, que é o farmacêutico, depois de formado, ele passa a se especializar nos seus campos de atuação, né, que foi o caso que, por exemplo, eu segui me especializando em vigilância sanitária, né? E aí a Anvisa, quando ela, por ser um órgão muito técnico, né? Então ela tem que lidar diretamente com o profissional farmacêutico em alguns pontos para poder averiguar, né, todas as questões de conformidade das empresas e também dos pedidos de regularização de produtos aqui no Brasil. E aí no Brasil, Henrique, quem que fiscaliza, no caso, os profissionais farmacêuticos? Ótimo, essa é uma questão que gera bastante controvérsia, né, em alguns pontos. Mas aqui no Brasil tem uma distinção clara. Né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma lei de criação, né, a Lei 9782 de 1999, que ela diz que o quê? Que a Anvisa ela vai atuar nos produtos e serviços que tem relação direta ou indireta com a saúde da população. Então, envolveu a saúde da população, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária irá atuar. A parte de verificação da atuação ética profissional, da conduta profissional do profissional de saúde, no caso do farmacêutico, o enfermeiro, o médico, isso daí fica a cargo dos conselhos de farmácia, né, que são autarquias que cuidam da regulamentação e da fiscalização da prática profissional. Né? Então tem essa diferença entre a atuação dessas duas entidades. Então, no caso dos farmacêuticos, temos o Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais de Farmácia no âmbito dos estados. E aí no Brasil, Henrique, por exemplo, pode dentro de uma indústria, dentro de uma farmácia, outro profissional dispensar medicamentos? Sim, no caso aqui, por exemplo, ótima pergunta, mas não, né? A resposta é não. Sim, por ser uma ótima pergunta, mas a resposta é não. Porque nas drogarias e farmácias de manipulação requer a presença de um responsável técnico. E para assuntos que lidam com medicamentos, o responsável técnico obrigatoriamente tem que ser um farmacêutico. Então, as drogarias, né, que são farmácias comunitárias, né, talvez assim seja mais fácil de entender para quem está fora do Brasil, esses estabelecimentos eles requerem, têm a necessidade de ter um responsável técnico. Farmácia de manipulação, mesma coisa. Dentro da indústria farmacêutica, algumas atividades da indústria farmacêutica também necessitam de responsabilidade técnica específica, né, do farmacêutico. Tá bem. Então, dentro da indústria farmacêutica de medicamentos, é mandatório ter um responsável técnico farmacêutico no Brasil? Sim. Ele é o responsável final ali por aquele produto que é vendido para a população. Mesmo que seja uma indústria? Mesmo que seja da indústria. Né? Então, tanto é que a embalagem dos medicamentos aqui no Brasil tem lá um responsável técnico, né? E ele é sempre o farmacêutico. Não, excelente. Porque alguns países não têm essa legislação, né? Então é importante que a gente entenda a importância do responsável técnico e qual é a competência dele dentro, no caso, hoje do Brasil, que a gente está comentando, né, de Anvisa. Excelente. E aí dentro da própria, já que a gente começou a falar um pouco de Anvisa, né? Dentro da própria, do seu trabalho hoje em dia de regulação, de uma maneira mais simples, né? Você tem algum exemplo que você citaria para quem não é da área, não é farmacêutico, é outra profissão, ou apenas um estudante? Qual um exemplo prático de atuação, né, da Anvisa ou da importância da regulação sanitária na saúde da população, no dia a dia da população? Ótimo. Eu acho que um exemplo bem prático, né, de atuação
da Anvisa na regulação sanitária, na saúde da população, a gente pode citar aí o monitoramento, por exemplo, que é a farmacovigilância, né, que é acompanhar os produtos depois que eles já estão no mercado. Essa é uma atividade extremamente importante, porque nós sabemos que nos ensaios clínicos, né, que são realizados para que o medicamento seja regularizado, né, para que seja comprovada a eficácia e a segurança dos medicamentos, os estudos são controlados, né, são feitos dentro de um grupo específico de pacientes. Então a gente só conhece de fato os verdadeiros efeitos de um medicamento depois que ele está no mercado sendo utilizado por uma gama maior de pessoas, né, sendo utilizado por aquele paciente que faz o uso da chamada polifarmácia, né, ou seja, o paciente tem hipertensão, o paciente tem diabetes, o paciente faz o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, mais aquele novo medicamento que ele passou a utilizar. Então a farmacovigilância é um exemplo prático, né, de uma atividade que a Anvisa faz, que é de acompanhamento dos produtos depois que eles estão no mercado. E aí, aproveitando, quando a gente fala de monitoramento, né, que é o pós-mercado, que é o produto no mundo, na vida real, vamos dizer assim, né, os dados do mundo real, nós temos também essa mesma avaliação para os medical devices, né, que seria os produtos para a saúde, os dispositivos médicos pela tecnovigilância, temos para os cosméticos, que é a cosmetovigilância. Então a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do contexto, né, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma atuação de fazer essa avaliação para saber se os produtos continuam mantendo aquele equilíbrio de benefício-risco que justificaram a regularização do produto. Então você citou um exemplo muito interessante. Então, peraí, a Anvisa no Brasil, ela não cuida só de medicamentos, ela cuida de outros produtos também? Sim, perfeito. A Anvisa, diferentemente, né, de alguns órgãos reguladores internacionais, ela tem uma atuação que tem um leque muito grande de opções, de determinações de produtos que ela precisa de cuidar. Como eu disse, né, a lei de criação da Anvisa, que é uma lei de 1999, a lei 9782, ela diz que a Anvisa vai atuar nos produtos que têm relação direta ou indireta com a saúde da população. E, além disso, observa-se também que na própria lei já tem a definição de quais são esses produtos. Aí tem lá medicamentos, alimentos, também produtos para a saúde, cosméticos, saneantes. Então, todos esses produtos que têm essa relação com a saúde humana, eles são regularizados pela Anvisa. E quando a gente fala de alimentos, é importante também já abrir um parêntese e fazer uma explicação, né? No caso da Anvisa, ela tem a regularização de alimentos que são os alimentos industrializados, né? Não são os alimentos in natura, né? Então, os alimentos in natura são regularizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Excelente. Então, até para quem, como a gente falou, cosméticos, produtos saneantes, para quem não tem a formação, o que seria, né? Então, produtos de limpeza do dia a dia que a gente usa na nossa casa, filtro solar, batom, maquiagem, tudo isso passa pela Anvisa e toda essa análise técnica, porque tanto aqui na Europa como outros países, não necessariamente é a mesma agência. Né? Então é para as pessoas entenderem que, principalmente quem gosta de viajar, as moças, né, vão comprar maquiagem, e é outro tipo de controle quando a gente compara com o Brasil. E aí, Henrique, o que você poderia destacar que mais chama atenção na hora que a gente tem que prestar atenção da qualidade dos produtos, principalmente os importados, né? Porque que tem alguma diferença de clima, temperatura, ou tanto faz? A gente não precisa controlar nada. Sim, não. Se tem questões, aspectos aí que mantêm a qualidade do produto que precisam ser controlados, né? Então, por exemplo, estudo de estabilidade para um medicamento. O medicamento que é fabricado na Europa, né, para que ele seja vendido aqui no Brasil, ele precisa apresentar um estudo de estabilidade dentro de uma zona climática, né, de umidade, temperatura nossa aqui no Brasil, porque tem muitas particularidades, né? O Brasil é um país que chega a ter picos de temperatura constante de 40 graus, né, 35 graus. Então,
tem uma variação muito grande de clima, né, entre onde o produto foi fabricado e onde ele será comercializado. Então, as empresas precisam garantir essa qualidade desse produto nessa novo local que ele será vendido, que no caso é aqui no Brasil. Então, esse é um dos pontos de avaliação que a Anvisa realiza, né, quanto à qualidade dos produtos, né? Excelente. E aí, normalmente o pessoal do Brasil cita que a Anvisa publica RDC, Resolução da Diretoria Colegiada. Mas essa resolução, ela é publicada aleatoriamente, a população fica sabendo? Existe algum processo dentro da Anvisa que vocês fazem? Como que funciona? Existe um rigor, né, muito grande por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na elaboração das normas, né? Então, como você bem trouxe, as normas feitas pela Anvisa são chamadas de RDCs, né, que é uma sigla que significa Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem um órgão colegiado que é formado pelo presidente e mais 4 diretores. E esse corpo diretivo é o que decide pelas RDCs. Só que a decisão deles é toda embasada em argumentos técnicos que são elaborados dentro de um processo de criação de normas, um processo regulatório de criação de normas. E aí, quando a gente fala de criação de normas, a gente tem que entender o seguinte, que antes da norma ir para o mercado, vamos dizer assim, né, traduzindo, tem uma análise que a Anvisa faz que é chamada de análise do impacto regulatório. A análise do impacto regulatório, ela é uma forma de tentar projetar quais serão os efeitos que aquela norma terá depois que ela estiver publicada, né? Quais são os atores que serão afetados por aquela norma, qual é o objetivo daquela regulação. E aí, feito todo esse estudo e comprovado que aquela construção normativa ela irá de fato atacar o problema regulatório que se apresenta, né? Aí é feito a minuta da norma, a minuta da RDC, e essa minuta ela é submetida a uma consulta pública. Então aí, neste momento, a sociedade ela tem a possibilidade de opinar sobre os artigos daquela norma que está sendo construída. É o que a gente chama da participação social. Isso no Brasil, aqui do ponto de vista da regulação, ele é muito forte a participação social. Então, tanto as empresas, quanto os pacientes, quanto o Ministério da Saúde, todos podem opinar e depois o corpo técnico da Anvisa faz uma avaliação dessas contribuições e, tendo pertinência temática, sugestões, fazendo sentido do ponto de vista técnico, elas são incluídas no texto ou retirado dispositivos do texto, e aí a partir disso você tem a versão final da norma, que é submetida para avaliação da diretoria colegiada da Anvisa. E aí os diretores, cada um dentro da sua expertise, eles vão avaliar essa proposta normativa, e aí, sendo a proposta normativa aprovada, ela é publicada na forma de RDCs. Só que, dependendo do tema da norma, ela continua sendo avaliada depois que ela já foi para o mercado. É o que a gente chama de avaliação do resultado regulatório. Existem alguns temas que a própria diretoria da Anvisa, a própria Anvisa percebe que são temas que precisam ser melhores avaliados depois que a norma já foi publicada. E aí ela traz a determinação de que a área técnica faça uma avaliação do resultado regulatório para saber se aquela norma, de fato, ela cumpriu o objetivo que foi inicialmente traçado para ela. E é importante, né, dizer que todo esse cuidado que a Anvisa tem na elaboração de normas, ele tem um dos objetivos, né, além de, claro, proteger a saúde da população, é também garantir segurança jurídica. Através de um processo de criação de normas robusto, você demonstra para o investidor internacional que o Brasil é um país que tem segurança jurídica, que as normas não são alteradas ao bel prazer de determinadas autoridades, que existe toda uma avaliação técnica, todo um alinhamento jurídico para que as normas elas sejam instituídas, né, sejam publicadas e a sociedade passe a seguir essas regras que sim, as normas da Anvisa sempre têm como objetivo fazer a gestão do risco sanitário.
se a gente observar qualquer norma da Anvisa, do ponto de vista técnico, a gente vai perceber que ali tem uma gestão de risco. E aí, Natália, se você me permite, nesse momento eu queria trazer mais uma informação, que é um ponto muito positivo aqui no Brasil do ponto de vista da regulação. Todos os atos, né, que envolvem a construção da norma, eles são publicados no site da Anvisa. Então, por exemplo, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar o site da Anvisa e ver o voto do diretor que deu base para com que aquela nova norma, ela fosse implementada dentro do arcabouço regulatório da vigilância sanitária. Então, isso é uma transparência total. Então, há transparência desde o processo inicial de construção da norma até os atos que levaram à conclusão final da norma. Excelente comentário que você fez sobre a segurança jurídica, a questão da transparência das normas. E por que você considera que é importante que tenhamos indústria no Brasil e não somente o processo de importação? Quais são as vantagens da gente ter indústria, né, o investimento diretamente no Brasil? Ótima pergunta, Natália. É importante a gente considerar essa pergunta por duas frentes, né? O primeiro ponto de vista seria do ponto de vista do investidor, né? Então, do empresário que queira vir montar a sua planta industrial aqui no Brasil. Desse ponto de vista, entende-se que o Brasil ele cumpre alguns requisitos que passam principalmente segurança jurídica para aqueles que querem investir aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Anvisa, né, como eu expliquei aqui no podcast, ela tem todo o rigor na construção de normas. Então, esse empresário ele não vai ser pego de surpresa sobre normas novas que vão impactar no investimento que ele fez. Um segundo ponto também é a questão da convergência regulatória. As normas que o Brasil segue na vigilância sanitária, na regulação sanitária, elas estão harmonizadas com comitês internacionais. Então, nós temos o ICH para regularização de produtos, de medicamentos, nós temos o INDRF, que é um fórum para dispositivos médicos, né? Temos outros fóruns internacionais para alimentos, para cosméticos, né? Mostrando que as normas que o Brasil seguem um alinhamento com as melhores práticas internacionais. E agora, olhando do ponto de vista do interno brasileiro, é importante que as indústrias farmacêuticas venham para o Brasil para dar mais segurança do ponto de vista sanitário para a população brasileira. Durante a pandemia, nós tivemos aí vários casos, né, de desabastecimento do mercado, porque nós não tínhamos esses produtos fabricados aqui, então dependíamos da importação de insumos farmacêuticos ativos. Então isso mostra a necessidade, né, de termos o melhor parque fabril. E é importante destacar que o Brasil tem feito, né, incentivos para essas empresas virem para o Brasil. Nós temos uma política do Ministério da Saúde, que é a do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que visa justamente essa reindustrialização brasileira dentro do segmento de saúde. Excelente, bom saber que agora a gente tem mais um projeto, né, de reindustrialização. E dentro da Anvisa, como é que vocês hoje estão lidando com tecnologia, inovação? Como vocês estão trabalhando isso internamente? As normas, o primeiro ponto é ter normas harmonizadas com os comitês internacionais. Então, esse ponto a Anvisa já tem um trabalho muito forte de convergência regulatória para que essas normas elas sejam harmonizadas. Outro ponto também, nós temos normas que dão prioridade de análise para as inovações. Então, por exemplo, a RDC 204 de 2017 ela é uma norma, né, que prioriza a análise daqueles produtos que são inovadores, ou seja, daqueles produtos que têm medicamentos, insumos farmacêuticos que ainda não foram fabricados no Brasil, que não existe no mercado brasileiro. Então, esses produtos, quando eles vão ser regularizados na Anvisa, eles passam por uma análise mais ágil, mais rápida, né? Então, isso já é uma forma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de estimular com que as inovações elas passem a fazer parte dos produtos regularizados aqui no Brasil. Excelente. E tem algum ponto que você gostaria de compartilhar assim, com o público em geral, pensando no futuro, seja como profissional, farmacêutico, ou pensando na regulação sanitária? Eu acho que é importante a gente pensar, né, o caminho que
a regulação ela passa a ter, a partir de agora, principalmente aí com as entradas desse novo segmento de IA, né? Nós estamos tendo várias questões aí de inteligência artificial, né? Todo mundo aí, eu tenho certeza que já foi pego de surpresa pela capacidade do ChatGPT, dentre outras inteligências artificiais. Então, esse é um ponto que fará parte, sem dúvida nenhuma, da regulação dos produtos, né? A inteligência artificial e também na parte das empresas, né? Que passam a utilizar essa inteligência artificial também nos seus próprios produtos. Então, sem dúvida, essa será uma nova fronteira aí que nós teremos de avanço de produtos e que certamente levará a avanços também do ponto de vista de como regular esses produtos, né? Então, essa é uma tendência muito forte que a gente observa para esses produtos. Sim, e principalmente a questão de software, as a medical Sim. device ou como dispositivos médicos, é incrível a velocidade dessa atualização, né? Realmente. Sim, muito rápida, né? E a questão de também de utilizar, como por exemplo, os dispositivos, né, que monitoram o paciente, né? Eles vão gerar dados o tempo inteiro, né? Então, esses dados, como eles serão utilizados, né? Como eles serão armazenados, então essa é uma outra fronteira também que a gente passa a ter que regular. Sim. E como profissional, como agora que você também é um professor, né, dentro de alguns cursos de pós-graduação, que dica que você daria aí para quem está começando a carreira? Como que ele pode, o que ele pode fazer? E se você indica algum filme, algum livro para ele, quem quiser, por exemplo, prestar concurso da Anvisa? Sim, ótimo. Obrigado pela pergunta, Natália. E você tocou num ponto que eu tenho muita satisfação, né, que é a questão de ser também professor, né? Eu tenho também essa atividade como professor de pós-graduação em assuntos regulatórios e vigilância sanitária e tive, assim, até aproveitar a oportunidade, a grata satisfação de ter sido seu aluno na pós-graduação em assuntos regulatórios. Então foi um momento muito importante da minha formação profissional, porque quando eu ingressei, se você me permite só um relato, porque quando eu ingressei na Anvisa, né, a gente passa por toda uma avaliação de concurso público, né, aquela história toda. Mas a atuação profissional vai muito além daquilo que o concurso público ele exige dos candidatos, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na Anvisa, que eu vi essa infinidade de áreas de atuação, essa infinidade de produtos que podem ser regulados pela vigilância sanitária, eu percebi que eu precisava, né, de dar um passo a mais no sentido de adquirir mais conhecimento sobre o que significa de fato regulação, né? Qual é essa questão do Estado de regular produtos, como que isso funciona. E a partir disso, né, eu aproveitei uma oportunidade que a Visa oferece aos seus servidores de ter cursos custeados pela própria agência, até mesmo para que os profissionais tenham um perfil técnico cada vez mais aprimorado. Então a Visa tem um estímulo a pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de especialização, desde que seja tudo voltado para a área de atuação da agência, né? E eu aproveitei um desses programas e fui fazer um curso de pós-graduação e tive a grata surpresa de ser aluno, de ser seu aluno, Natália. Então, foi um momento para mim de divisor de águas, porque a partir daquela pós-graduação eu comecei a entender das diferentes áreas de atuação da Anvisa. Isso me possibilitou com que eu tivesse a oportunidade de me tornar professor de pós-graduação e também de conseguir mais oportunidades dentro da própria Anvisa, né, considerando essa expertise adquirida nessa formação, né? Então, a minha dica é para aquele farmacêutico que queira atuar em vigilância sanitária ou que queira atuar em indústrias farmacêuticas na área de assuntos regulatórios, gestão da qualidade farmacêutica. Acho que é importantíssimo, né, fazer essa capacitação em cursos voltados para a regulação. Porque, às vezes, eu percebo que o profissional ele trabalha ali no controle de qualidade, mas ele não tem ideia do que está por trás daqueles dados que ele está gerando ali do controle de qualidade. Por que ele está fazendo aquela atividade? E quando ele une esse conhecimento técnico com uma pós-graduação em assuntos regulatórios, ele se desenvolve e consegue, né, ter muitas outras oportunidades e entregar um produto de mais excelência, um trabalho de mais excelência, né? Então essas seriam o relato que eu
que eu agradeço a oportunidade de fazer, e são essas as dicas que eu dou para aqueles profissionais que querem, né, ter como objetivo atuação profissional em assuntos regulatórios, seja no ente público, seja no ente privado. E obrigada aí por lembrar, não vamos falar quanto tempo faz, mas é importante destacar, né, que tudo tem um passo a passo, né? Então, assim, você não entrou na Anvisa hoje e no mês seguinte, né, já conseguiu adquirir todo esse conhecimento. Houve uma construção tanto de experiência, mas também de capacitação de todos nós profissionais, né? Então, cada vez mais a gente vai evoluindo e vai entendendo toda essa complexidade. Eu acho que é importante a gente passar essa informação em qualquer profissão, né? E uma coisa que eu sou muito orgulhosa, né, que já ter não só alunos, mas também colegas, né, da própria agência, que todos são muito, muito bem capacitados. A maioria tem mestrado, doutorado, e isso eu acho que orgulha a todos nós, porque quando nós estamos discutindo a questão técnica, realmente é uma discussão que dá prazer de ser farmacêutico. Pelo menos eu fico muito orgulhosa quando eu estou nesses contextos de discussões técnicas com servidores ou colegas, porque na verdade a maioria dos colegas, né, eu conheci dentro do contexto de universidade como pesquisadora, né? Então eu considero como colegas dentro do contexto de vigilância sanitária. Então, mesmo às vezes alguns pontos que às vezes de entendimento um pouco diferente, mas quando a gente apresenta o porquê daquele raciocínio, né, acho que ambas as partes chegam num denominador comum. Sim, eu acho que esse ponto, Natália, é muito importante porque é um crescimento que ele ocorre mutuamente, né? Ele é um crescimento tanto do ponto de vista da agência reguladora, quanto do ponto de vista também do ente regulado, né? E aí, eu acho que é importante, você me permite o gancho, trazer também essa minha visão interna sobre a excelência da capacidade técnica dos profissionais da Anvisa. Então, assim, se a gente for... são vários, porque como os diretores da agência nem sempre são da casa, né? Eles nem sempre são servidores da casa, quando eles são nomeados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal e se tornam diretores da agência, é quase que unânime aqueles que são de fora da Anvisa no sentido de elogiar a capacidade técnica do pessoal que trabalha na Anvisa. Então, de fato, são profissionais muito bem preparados, né? E isso também é um fator que dá muita segurança para o setor regulado, porque você sabe que aqueles que estão ali à frente, avaliando a sua empresa, avaliando o seu produto, são profissionais que se baseiam em conhecimentos científicos sólidos, né? Então não há aquela avaliação casuística, é uma avaliação estritamente baseada em métodos científicos, baseado em gerenciamento de risco, e isso dá mais segurança para as decisões da Anvisa. Não, muito obrigada pela sua inserção, porque é importante que as pessoas, né, de casa tenham essa noção, e os outros países também, porque, como você mencionou desde o começo do nosso podcast, a Anvisa ela foi criada em 99. Muito bom, né? E assim, nós já completamos quantos anos? Já deu 30 agora? Não, 25, vai para 26 anos. Vai para 26 anos de agência. Aliás, já foram 26 anos. Já foram, né? Então, tudo bem que quando a gente compara com a FDA, né, com a Agência Reguladora Americana, que foi instituída em 1906, nós estamos quase uma diferença de 100 anos. Em contrapartida, aqui na Europa, por exemplo, até aqui na Noruega, a agência reguladora ela foi criada em 2004. Então, é importante que a população e os profissionais entendam que tem um papel, a Anvisa está bem estruturada e ela já tem uma história, ela já construiu uma história. E agora acho que também como nós profissionais, né, da área, nós temos que só ajudar a continuar essa história cada vez mais prosperar. Porque o trabalho que foi feito lá na década de 80 também foi muito bem feito. Porque até hoje que eu falo, até hoje a gente usa a 6360-76. Então, sim, esse é um ponto que também me chama muita atenção, né?
a gente observar que essas legislações, que são as legislações sanitárias que a gente utiliza, a 6360, que fala os produtos que precisam ser regularizados, a 5991, que fala dos estabelecimentos que são regularizados pela vigilância sanitária, a 6437, que traz as punições, né, para quem descumpre as regras sanitárias, todas essas são legislações lá da década de 70, né? Exato. Mas que elas ainda continuam sendo utilizadas, porque também passaram por algumas modificações, né, mas mostra a solidez também desse arcabouço legal, né, que a gente utiliza na atuação da vigilância sanitária. Sim, e na época quem escreveu, né, aqueles profissionais que escreveram, foram iluminados, porque nós não tínhamos chat GPT, nós não tínhamos internet. Não tinham tantos dados disponíveis. Exatamente. Né? Então é isso realmente tem que fazer esse reconhecimento. Temos que reconhecer quem trabalhou lá na década de 60, 70, porque sim, eu acho que a questão da construção, né, Natália? A construção da vigilância sanitária, né? Isso é importante dizer que ela não nasceu com a Anvisa. Né? A vigilância sanitária já existia bem antes. Por exemplo, se o FDA tem você citou a data, 1906. Foi instituída, né? Mas antes ainda tem muita história. Pois é. Então a Anvisa foi instituída em 99, mas antes tinha lá uma Secretaria de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde, né, que atuava no âmbito nacional. Então aí depois a gente teve esse aperfeiçoamento para a Anvisa. Aí, se você me permite o gancho, só para dizer qual foi a importância dessa criação da Anvisa frente ao modelo que existia antes. Né? Antes a gente tinha a Secretaria de Vigilância Sanitária. Era uma pasta vinculada dentro do Ministério da Saúde. A gente sabe que os ministérios, né, em qualquer país, ele tem uma orientação mais política de governo. Né? E percebeu-se que a gente precisava de uma política de Estado para a vigilância sanitária. E aí, no final da década de 90, foram criadas várias agências reguladoras no Brasil, e considerando o cenário que era regulado, né, o mercado com um ponto de vista econômico muito forte, que é o de medicamentos, de dispositivos médicos, houve a necessidade, percebeu-se a oportunidade de se criar uma agência reguladora para a vigilância sanitária. Porque a agência reguladora ela tem mais independência e ela tem uma atuação baseada no perfil técnico. Né? Então isso é algo que tem que ser ressaltado aí da criação da Anvisa, essa saída desse modelo de Ministério da Saúde para esse modelo de agência reguladora que é o que nós temos hoje. Que é uma autarquia independente. Isso, autarquia independente e de regime especial. Né? Ela tem independência administrativa. Né? Então isso dá mais agilidade, dá mais autonomia para as decisões. E é importante pontuar, né, que em alguns momentos o próprio Ministério da Saúde ele é regulado também pela Anvisa. Né? Nós temos empresas públicas que produzem medicamentos e que são regulados pela própria Anvisa, então demonstrando o quanto essa relação, né, ela é importante e precisa ser baseada no ponto de vista técnico. Excelente, eu acho que é importante que todos saibam, inclusive quem está começando a carreira, e espero que todos, esse podcast de alguns minutos, né, tenha sido útil para quem está nos assistindo, não só para esclarecer a importância da agência, mas entender que tudo tem uma construção e que um profissional como o Henrique, que hoje é um servidor da Anvisa, ele também construiu a carreira dele, né? E continua construindo cada vez mais, e que é importante que a gente leve essa mensagem, né, para as pessoas, porque depois da gente vai ter que continuar outra geração. Sim. Porque o trabalho não pode parar. Então, acho que o principal objetivo de até eu estar fazendo diferentes podcasts dentro do Regulação e Inovação é já pensando nas próximas gerações, porque nos últimos 20 anos a gente vem trabalhando, vem compartilhando informação, onde tem internet, que maravilha, e que essa geração que está chegando aproveite tudo isso que nós construímos da mesma maneira que nós aproveitamos tudo que nossos antepassados da vigilância sanitária construíram, cada vez vai melhorando, que é o processo de evolução natural, né, de qualquer área. Então, o principal objetivo é esse, que a gente leve essa mensagem. E Henrique, eu só tenho que te agradecer pela sua participação, foi maravilhoso, adorei o nosso podcast, o nosso bate-papo.
de uma maneira informal e espero que você também tenha desfrutado. Sim, eu agradeço imensamente, Natália, a oportunidade de fazer um podcast com você. É uma profissional que eu admiro muito, né, que foi minha professora, contribuiu muito para a minha formação e contribui muito para a formação de muitos outros farmacêuticos, né, tem uma relevância muito grande dentro da área científica e falando sobre regulação, que é um tema importantíssimo para os países, né, não é um tema importantíssimo para uma ou outra profissão, ele é um tema importantíssimo para o país Brasil, para as empresas multinacionais, né, que queiram investir no Brasil também. E eu quero finalizar, né, trazendo aqui uma fala, né, relacionada aí a toda a relevância de atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que traz, sem dúvida nenhuma, muita segurança jurídica para as empresas que investem no Brasil e que também protege continuamente a população, né, afastando qualquer tipo de risco sanitário que esteja dentro dos produtos que estão regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu agradeço a oportunidade, Natália, e estou à disposição para novos podcasts e para novas conversas sobre o tema regulação e vigilância sanitária. Eu que agradeço. E quem está nos assistindo, se você gostou dessa abordagem, deste podcast, compartilhe, né, com outros colegas, outros conhecidos, para levar uma informação de qualidade. Hoje em dia, felizmente, nós temos a internet e todo mundo está recebendo informação gratuitamente. Então, esse fica o nosso pedido, né, para a gente compartilhar uma informação que, apesar de tem com uma linguagem informal, mas de qualidade e que são né, nós estamos num contexto profissional dentro da cadeia farmacêutica. Então, espero que todos tenham gostado e até o próximo podcast. Até mais, obrigado. Obrigada.